Hoje a gente vai falar então de desordens fisiológicas e doenças na pós-colheita. Então, o que é uma desordem fisiológica? É um distúrbio que vai acontecer na fruta ou na hortaliça, que vai promover um desequilíbrio no seu metabolismo, vai levar a uma alteração na integridade das estruturas desses vegetais, que obviamente leva à perda de qualidade. Isso tem duas origens: um processo interno, natural de senescência, ou um processo externo que é induzido por estresse ambiental. Alguns exemplos de desordem: escaldadura, o cacho, que fica com a face mais exposta ao sol, vai apresentar bagas com cor parda amarelada, então uma coloração diferente, podendo ter depressão escura, perda de turgescência, fica mais seco, enrugado naquele lado, com problemas de dessecação. Em regiões onde a insolação é muito intensa, é quase obrigatório você utilizar sistema de condução que vai proteger, vai sombrear o cacho para evitar esse tipo de dano. A gente pode ter também desordens no acúmulo de açúcar em função de clima, baixa luminosidade ou chuvas muito frequentes que vão limitar o acúmulo de açúcar adequado para aquela variedade. A gente pode ter algum desequilíbrio nutricional, por exemplo, a deficiência de boro, que vai gerar o aparecimento de manchas cinzas escuras, bem como um cacho extremamente mal formado. Desequilíbrios dos nutrientes, como é o caso da proporção entre potássio e cálcio e magnésio, que vai levar a secamento da rax e ao murchamento das bagas, basicamente inviabilizando a comercialização nesse caso. Eu posso ter colapso interno de polpa. Na videira, como você mastiga o fruto de uma vez só, isso não é tão evidente. Mas em frutos maiores, é muito comum em alguns casos a gente achar um escurecimento no entorno do caroço. A impressão é que é um ataque fúngico, mas não se trata disso. Se trata-se de uma deficiência de cálcio que leva a um desagregamento do tecido em volta da semente e uma alteração organoléptica muito intensa. Lóbulo aberto, isso é um sintoma de deficiência de boro para algumas espécies, que faz uma abertura, não fecha, inviabilizando também. E desordens fisiológicas de pós-colheita, como o congelamento, que é irreversível, que vai levar à deterioração do produto. Mas é óbvio, aí é por um descuido muito grande na temperatura. No caso da videira, a gente tem um problema em função do metabisulfito utilizado durante o armazenamento. Quando eu tenho um excesso de SO2 e um produto com um pouco de dano mecânico, o que pode acontecer é que o SO2 pode penetrar nessas aberturas causadas por danos ou mesmo abertura natural. E aí ele vai promover um branqueamento, talvez não seja evidente na foto, mas um branqueamento do tecido. O tecido fica bem esbranquiçado. Aqui dá possível ver, aqui na união é possível ver. E isso é uma redução de qualidade muito grande, que não pode acontecer. Escurecimento interno da polpa, condições de estresse, transporte que pode levar a uma oxidação da polpa, uma coloração anormal, que se percebida vai interferir no consumo, o cracking, que é a rachadura da baga, que é uma fratura na casca. Essa fratura normalmente está associada a variação intensa de turgidez, mas também pode estar associada a dano. E ela vai ser mais comum, mais intensa, naquelas uvas que tem a casca bem fina. Então, uva com casca bem fina é muito suscetível a isso daí, faz sentido, né? Degrana, degrana é um indicativo muito importante da senescência. Então, um cacho degranado é um cacho que dificilmente vai ser comprado. E a degrana nada mais consiste que a separação da baga da rax. Isso também vai variar bastante de variedade para variedade. Esse equipamento aqui é um equipamento bem interessante, é um equipamento utilizado para medir a força de resistência à degrana que essa baga tem. Então é colocado uma redinha na baga e é simplesmente puxado e ele vai dar a força máxima que você precisou usar para retirar. Então a gente consegue ver, por exemplo, Itália, 7 Newton.
Rubi 5, Isabel, Niagara pouco. Então, Isabel e Niagara são variedades que muito suscetíveis à degrana. Qualquer coisinha que acontece ali ocorre a degrana. Por outro lado, Itália já é uma variedade muito mais resistente à degrana. Então, a degrana também tem um componente genético muito intenso. Para outras culturas, a gente pode salientar, por exemplo, o escurecimento de polpa, que para videira não faz muita diferença, porque a semente é pequena, mas fruto de caroço é importante. Deformação de frutos, presença de doenças como um vírus que interferem na característica do produto. Isso aqui eu já vi em uva, é uma alteração que seria análogo ao rompimento da casca, né? É um desbalanço hídrico, estava muito seco, choveu, o fruto ganhou umidade muito rápido e aconteceu um dano aqui em função disso. Danos por frio também não é comum na videira, mas em função do material que você vai utilizar pode ser. E dano mecânico. Dano por frio aqui, ó. Em temperaturas muito baixas, que a gente tem uma redução na capacidade de armazenar. Em temperaturas mais altas, a gente tem uma tendência para podridão. Um outro problema sério na videira são as podridões de pós-colheita. Então a gente tem uma série de fungos que atacam a videira e alguns deles são muito importantes na pós-colheita, como por exemplo a botrytis. Então a podridão cinzenta da uva ou podridão de botrytis, causada pelo fungo Botryotina funkeliana ou Botrytis cinerea, comum em praticamente todos os vinhedos do mundo. Tem mais de 200 plantas hospedeiras. Então é comum em uva de mesa ter perdas significativas em função dessa doença. Na videira, na planta, ela vai se manifestar em órgãos herbáceos, folhas, ramos, inflorescências, pontuações, escurecimento, depressão. Vai ocorrer também na inflorescência, e aqui eu já tenho o cacho atacado, sintoma de podridão cinzenta aqui, e aqui mais evidenciado ainda, o tal do mofo cinzento, tá? Então isso aqui inviabiliza o consumo. Como que eu vou controlar isso aí? Bom, é um problema que vai acontecer com maior frequência em anos chuvosos e obviamente a gente vai ter aí uma lista de fungicidas para estar tratando isso daí, tomando obviamente cuidado com o período de carência. Porém, eu posso fazer um outro tipo de controle cultural, evitar cultivares que são muito suscetíveis, obviamente vinífera é mais suscetível, evitar a aglomeração da folhagem, muita folha junta, evitar a presença de outras doenças como o ídio, que vai favorecer, evitar o molhamento foliar, e aí a gente podia estar trabalhando com uma irrigação direcionada para baixo, uma cobertura, e manter o cacho sempre bem arejado e fazer a pulverização preventiva. Uma coisa que é importante é, após a produção, recomenda-se recolher todos aqueles frutos que ficaram para trás, que estão mumificados, colher, enterrar ou queimar eles e aplicar a calda, que é sulfocáustica, para redução de fonte de inóculo no próximo ciclo. Podridão da uva madura, que é glomerela, ou coletrotium, né? Também é uma doença que ocorre em diversas outras fruteiras, então está bem dispersa, é de ter um controle mais complicadinho. Sintomas iniciais: pequenas manchas que se espalham sobre a baga com desenvolvimento de zonas concêntricas. Então você vai ver a mancha ela crescer de forma arredondada. A baga vai apodrecer, você vai ter pústulas em cima disso daí, mais tarde você vai ter uma massa escura marrom, que são os esporos. Eventualmente o fruto estoura e você vai ter uma massa, a róseo, que é o esporo propriamente dito, e mais uma vez esse cacho aqui está comprometido.
Ele é um fungo oportunista que vai acontecer quando o fruto está maduro, então como ele só vai acontecer no estágio de amadurecimento, o controle é relativamente mais simples. Só que você tem que tomar cuidado com infectão. Tem que tomar cuidado com infecção latente e mesma mesmas condições do outro, destruir fontes de inóculos, permitir a aeração e assim por diante, realizar a poda verde, tudo para favorecer a ventilação. Evitar excesso de adubo nitrogenado, evitar a exposição do sol e assim cauda após o cultivo para proteção. Aqui são os produtos registrados, então tem bastante produtos registrados. Outro é podridão mole, que é o Rhizopus. Esse fungo ele vai acontecer mais durante o processo de comercialização, dificilmente vai acontecer na lavoura, é aquilo que a gente chama de podridão mole. O controle envolve basicamente um manejo equilibrado de nutrientes, evitar o molhamento, o SO2 e a refrigeração. E este fungo dá um esporo bem esbranquiçado, bem característico. O uso de embalagem adequada e a refrigeração, pré-refrigeração e refrigeração são as técnicas mais associadas ao SO2, são as técnicas mais utilizadas para a manutenção da qualidade na pós-colheita da uva. Mas a gente pode, em tese, trabalhar com outras técnicas, como alteração da atmosfera, irradiação e mesmo tratamento térmico. A atmosfera modificada não é muito utilizada, tá? É muito utilizada para maçã, por exemplo. Em radiação, apesar de promissor, tem toda a questão de aceitação por parte do consumidor que não entende muito da técnica e não deixa resíduo, então não protege. Ele esteriliza o material, mas não protege ao longo do tempo. E envolve levar o material até um irradiador, o que é complicado. E tratamentos térmicos são choques térmicos e são relativamente utilizados no controle de pragas de insetos. Mas via de regra não são muito utilizados na videira. Na videira o padrão é refrigeração, o SO2 e uma embalagem adequada.